Saber escolher uma ação dentro da bolsa de valores é extremamente importante para que você sobreviva nela no longo prazo. Quando chega às crises, é importante que você saiba o porquê que você investiu nela e esteja confiante nos seus fundamentos para que você acabe não gerando prejuízos, acabe não tomando decisões equivocadas em momentos de maior aperto. É para isso que é o vídeo de hoje. Meu nome é Guilherme, eu sou investidor da Bolsa de Valores e esse aqui é o Nerd de Investimentos. Mas primeiro, antes de tudo, bora tomar um café. Então galera, antes de começar o vídeo, aquele pedidinho maroto como você sabe, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana, entre quarta e quinta-feira ali, não tem um dia certo, depende como corre a semana aí, mas deixa um like no vídeo, não custa nada, a gente traz conteúdo bacana para vocês aqui, que pretende agregar na vida de vocês e ensinar a investir de maneira mais segura e mais consciente na Bolsa de Valores, e além do mais é de graça, deixa o like aí no vídeo, que incentiva demais a gente e a gente vai sempre trazer conteúdos para vocês aqui de maneira a agregar na vida de vocês. Mas deixa de enrolação e vamos pro vídeo agora. Dentro da Bolsa de Valores existem trocentas empresas, existem muitas empresas lá dentro de diferentes setores. Existem empresas de bancos, existem empresas de varejo, existem empresas de alimentos, de energia, diversos segmentos. Mas dentro de tanta empresa, como é que eu vou escolher uma que eu sei que no longo prazo ela não vai me causar prejuízo? Existem alguns pontos que eu utilizo para analisar as minhas ações que me deixam de fora de ciladas dentro da Bolsa de Valores. Isso vai fazer com que você minimize muito os riscos que você corre dentro da Bolsa ao investir em uma ação. Cada setor tem a sua peculiaridade, exigem análises mais criteriosas, análises mais profundas para que você consiga entender o case da empresa e ali tomar uma decisão mais consciente. Mas existem alguns pontos antes disso, para que você invista numa empresa, que vão prevenir que você perca muito tempo analisando uma empresa para depois chegar na conclusão de que ela não vale a pena ser investida. Esses são pontos que eu utilizo comigo, que me fazem total diferença na hora de investir e que eu evito de perder tempo analisando empresas que no futuro não vão me gerar valor. Antes de eu fazer uma análise do seu setor, como ela está ali de lucro, ali a consistência de seus resultados, eu vejo 3 pontos que me fazem não perder tempo nem olhando os próximos pontos, caso aqueles pontos ali não atendam os requisitos que eu utilizo comigo. O primeiro deles seria o tipo de ação. Existem 2 tipos de ações no mercado financeiro. Existem mais tipos, mas esses são os principais, ordinárias e preferenciais. No vídeo anterior eu falei sobre isso, eu cheguei a mencionar ali no vídeo falando sobre como você começar a investir na Bolsa de Valores de maneira segura. Tá passando no card aqui agora, então assiste lá que tem bastante informação importante. Se você ainda não investe, esse vídeo é crucial. Eu ensino como você investir na Bolsa de Valores, o que você precisa, como escolher uma corretora. Então esse vídeo anterior é muito importante para que você consiga compreender melhor esse daqui. Então vamos lá. Existem 3 pontos. O primeiro deles é o tipo de ação. Existem ações preferenciais e ações ordinárias. Qual que é a diferença entre essas duas? Ações preferenciais, elas são ações disponibilizadas pelas empresas, né? Elas terminam com o número de código 4, né? Por exemplo, que eu estou investindo no Banco Inter. O código para você conseguir investir no Banco Inter dentro da Bolsa de Valores é BIDI, BID4. Esse 4 no final significa que ela é uma ação preferencial. A ação preferencial, ela dá preferência, daí o nome preferencial, ela dá preferência para as pessoas que querem receber dividendos daquela ação, daquela empresa. Então, as pessoas que têm essas ações preferenciais, elas recebem os dividendos primeiramente. Quando uma ação ali, quando a empresa tem lucros, ela distribui esses lucros para os acionistas. Então, quem tem a ação preferencial recebe esses lucros primeiros, esses dividendos primeiro. Não é toda empresa que paga dividendos. Algumas empresas preferem segurar o capital da empresa para reinvestir nela mesma e fazer crescer. Isso são chamadas empresas de crescimento. E as empresas que pagam os dividendos são empresas que geram renda passiva ali para a sua carteira de investimentos. A ação ordinária, ela é diferente da ação preferencial. O código de término dela é 3. Digamos, por exemplo, que eu estou investindo no Banco Inter novamente. E ele é BID 3. Isso significa que ela é uma ação ordinária. Agora, qual que é a diferença dela do preferencial? A ação ordinária, ela é preferencial para as pessoas que pretendem ali votar nas assembleias da empresa. Você tem o direito de voto dentro da empresa com as ações ordinárias, enquanto quem tem preferencial não tem. Os investidores majoritários, eles têm ações ordinárias, porque eles têm o direito de voto dentro da empresa, ali podendo ajudar, contribuir a decidir o futuro daquela empresa. Mas se você é um investidor minoritário, você comprando a ordinária ou preferencial, você vai acabar não tendo voto dentro das empresas, porque você é um investidor muito pequeno. Então isso não vai fazer muita diferença. Se você tem intenção de investir
numa ação ordinária para poder ter voto dentro da empresa, então não vai fazer diferença, você não vai conseguir dar voto dentro da empresa. Para você ter esse direito, você teria que comprar uma boa porcentagem ali daquela empresa. E um investidor minoritário, sejamos sinceros, raramente vai conseguir isso. Mas basicamente, o que é mais importante para o investidor minoritário nessa ação ordinária é o direito de tag along. O tag along é um direito dado para os investidores minoritários que, quando ele compra uma ação e aquela empresa acaba sendo vendida, né? Digamos que você compre o Banco 1, ações BID3 do Banco Inter. O Banco Inter, eu tô falando Banco Inter, mas não é recomendação, beleza? Não é para investir só porque eu tô falando. Só supositório. Digamos que Banco Inter acaba vendendo aquela empresa. Então, os acionistas majoritários ali estão vendendo para uma outra controladora. Os investidores minoritários, com o tag along, têm o direito de pelo menos 80% do valor de que eles compraram seja mantido. Digamos que você comprou uma ação ali por R$100. Cada ação foram R$100. E aí a empresa vai ser vendida. As mesmas condições de que os investidores majoritários têm, você também tem que ter para poder vender. Então isso garante que os investidores majoritários tenham que comprar as ações dos investidores minoritários para manter ali uma condição justa, né, com os investidores minoritários, porque senão eles seriam muito prejudicados e poderiam ter movimentações no mercado que manipulariam ali as ações, etc. E isso não seria de maneira, digamos assim, justa. Então os investidores minoritários acabam ficando protegidos contra ações dos investidores majoritários. É basicamente o direito para que eles não passem a perna em vocês. E isso é muito importante. Então, explicando isso, o primeiro ponto que eu olho quando eu vou investir em uma empresa é se aquela empresa tem as ações ordinárias com 100% de tag along. Se ela não tem isso, eu já fico um pouco esperto em relação a isso, porque eu já não vejo com bons olhos. Claro que tem exceções, mas eu prefiro ter na minha carteira ações que tenham 100% de tag along, porque isso vai me garantir no futuro uma segurança maior caso aquela empresa decida ser vendida para alguém ou para alguma outra empresa. Isso vai me garantir que eu tenha meu patrimônio assegurado ali, tenha meu patrimônio preservado em movimentações devido a acionistas majoritários. Então esse é o primeiro ponto. Garanta que a sua empresa que você escolheu para investir tenha tag along, tenha 100% de tag along, para assim você vai conseguir proteger seu patrimônio no longo prazo. Segundo ponto, os clientes da empresa. Digamos que eu esteja investindo numa empresa X e que ela tenha 10 clientes, sendo que desses 10 clientes, um deles é responsável por 80% da receita daquela empresa, ou seja, daqueles 10 clientes, um deles é praticamente o que está mantendo a empresa de pé. Me fala o que aconteceria se esse cliente maior acabasse quebrando o contrato ou começar a ser atendido por uma outra empresa no mercado, uma concorrente daquela empresa que você investe. O que você acha que aconteceria com essa empresa? Ela ia quebrar. Os outros 9 clientes não são suficientes para conseguir suprir os gastos ou as receitas daquela empresa. Seria muito raro que esses outros 9 clientes conseguissem manter aquela empresa, sendo que o primeiro significava 80% da receita daquela empresa. Aquela empresa ia ladeira abaixo. Então, é muito importante você olhar os clientes da empresa. Quando uma empresa está assim, ela acaba sendo muito refém daquele cliente. É importante que você invista em empresas que têm uma carteira de clientes mais diversificada e que consiga ali ter um equilíbrio maior ali entre as suas receitas, para que ela não fique refém de uma única fonte de renda e acabe tendo problemas no longo prazo, caso aquele cliente acabe quebrando o contrato com ela, não deseje mais os seus serviços. Então esse é um ponto muito importante para você olhar. Olha os clientes das suas empresas. Claro que dependendo do setor, naturalmente ele vai ter diversos clientes, como por exemplo um banco, uma empresa de energia, onde ela tem contratos de vários anos, você consegue prever ali, né, a sua carteira de clientes. Então tem setores que são mais perenes nesse sentido. Mas é sempre muito importante você olhar os clientes da empresa. E ainda seguindo esse ramo ali de clientes da empresa, é importante você olhar quem são esses clientes das empresas. Por exemplo, eu particularmente não gosto de investir em nenhuma empresa que tem negócios diretamente com o governo. Eu não me sinto seguro, tanto pela macroeconomia, como presidentes que tomam decisões ruins.
Enfim, o governo do Brasil não é um dos melhores do mundo. Acho que talvez seja um dos piores. Então, uma empresa que depende totalmente do governo para conseguir se manter de pé, então ela acaba se tornando muito frágil no longo prazo. Digamos que o governo decida por uma canetada ali e os serviços daquela empresa não são mais necessários. O que acontece com ela? Ladeira abaixo de novo. Então é muito importante você olhar. Eu particularmente não gosto de investir em empresas que têm negócios direto do governo, porque ela se torna muito frágil no longo prazo. Então esse é o segundo ponto. Olhe os clientes da empresa, é muito importante. Isso vai definir se ela consegue ou não se manter no longo prazo, se manter lucrativa, se manter perene no longo prazo. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é um dos que eu considero talvez um dos mais importantes, que é a dívida das empresas, o endividamento não saudável das empresas. Empresas contraem dívidas, isso é natural. Mas o problema é quando isso sai fora do controle. Quando a receita que ela gera e o dinheiro em caixa que ela já tem não consegue pagar suas dívidas. Quando a dívida se torna tão grande em que ela já não consegue pagar ela com o lucro que ela gera. Isso é muito perigoso. Uma frase do Peter Lynch que eu gosto muito é que é muito difícil você quebrar empresas que não têm dívidas. Então, quando uma empresa não tem dívida, você raramente vai conseguir quebrar ela. Porque ela consegue se sustentar, mesmo que ela não gere receita, ela não tem dívida, então não tem como ela quebrar, ela não está devendo para ninguém. Então, sempre procure empresas com endividamento saudável. Mas agora, o que é um endividamento saudável? Por que as empresas contraem dívidas? As empresas muitas vezes querem expandir seus negócios, porém elas não têm dinheiro em caixa ou algum outro motivo, ou o dinheiro que elas têm não é o suficiente. Então o que elas fazem? Os seus projetos tendem a render, elas fazem um planejamento dos seus projetos e aí ela consegue ter uma ideia de quanto aquele projeto vai conseguir render para ela de dinheiro, quanto vai gerar de receita para ela. E aí no mercado ela acaba contraindo dívidas, fazendo empréstimos, né, para conseguir expandir seus negócios. Porque no longo prazo isso compensa para ela. Mas existem alguns casos em que esse tipo de atitude acaba gerando problemas. E aí eu separei dois exemplos aqui que eu olho, duas situações em que eu olho, que é importante você olhar também para conseguir saber se aquele endividamento é saudável ou não. Para conseguir exemplificar isso, eu preciso explicar duas coisas. A dívida líquida. O que é a dívida líquida de uma empresa? A dívida líquida é toda a dívida bruta que ela tem, toda a dívida que aquela empresa tem, menos o que ela tem em caixa. Ou seja, digamos que você tem uma dívida de R$100. Você está devendo, sei lá, R$100 para a padaria da esquina. Você pegou tanto pão fiado que você está devendo R$100. Só que você tem R$20 no seu bolso. Isso é o que você tem em caixa. Então, digamos que você tem R$20 disponível e está devendo 100. A sua dívida líquida, nesse caso, seria aquele 100 menos os seus 20. Então, você deve R$80, porque 20 você já tem para pagar, entendeu? Então, digamos que isso é sua dívida líquida. É simples assim. É toda a dívida que você tem, menos o que você tem para pagar, menos o que você tem em caixa. Isso é sua dívida líquida. Agora, patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido da empresa? São basicamente todos os ativos, menos todos os passivos. Tudo que a empresa gerou de receita, menos as obrigações dela, sendo ali pagamento de salários, etc. É toda a geração de receita dela, menos as suas obrigações, menos os seus pagamentos. Ativos menos passivos. Isso é o seu patrimônio líquido. Agora, o primeiro ponto da relação à dívida que você precisa prestar atenção é que a dívida líquida nunca pode ser maior do que o seu patrimônio líquido de uma empresa. Quando um patrimônio líquido é menor do que a dívida líquida da empresa, isso tende a mostrar uma relação não muito saudável de endividamento. Porque mesmo que a empresa utilize todo o dinheiro que ela tem, ela não vai conseguir pagar a dívida. Isso é muito perigoso, porque a empresa tende a entrar numa bola de neve, cada vez devendo mais, juros e etc. E a gente sabe como é os juros no Brasil, isso acaba acarretando uma bola de neve muito grande em um curto prazo. Então é muito importante que o patrimônio líquido da empresa nunca seja menor do que a dívida líquida dela. É importante você analisar isso para saber se a empresa tem um endividamento saudável ou não. Então o segundo ponto em relação à dívida, que eu acho muito importante olhar, é a questão do EBITDA contra a dívida que a empresa contraiu. Esse segundo ponto, basicamente, você precisa entender o que é o EBITDA. O EBITDA nada mais é do que a capacidade da empresa de conseguir gerar caixa. É basicamente a geração de caixa da empresa. Se a empresa contrai uma dívida constante ali durante um mês, que ela precisa pagar mensalmente, é importante que ela consiga gerar caixa para pagar essas coisas e não gerar
endividamento, não gerar ali atrasos nos pagamentos e assim contrair problemas para a empresa, como juros e etc., dívidas a mais que não aconteceria se ela pagasse direito. Então, olhar a geração de caixa da empresa, o EBITDA, é muito importante. Esse é um indicador que mostra se a empresa consegue gerar, qual que é a capacidade da empresa de conseguir gerar fluxo de dinheiro, gerar caixa. Alguns setores conseguem gerar isso com maior facilidade, mas alguns setores também não. Então, talvez é uma questão de analisar por setor, mas é importante você olhar isso antes de começar uma análise mais minuciosa ali na empresa. Eu, pelo menos, faço isso, que me evita perder muito tempo analisando empresas que no futuro talvez não me deem tanto valor assim. Então, esses são os 3 principais pontos que você pode olhar numa empresa para garantir que você não perca tempo analisando por tanto tempo uma empresa para depois descobrir que ela não te gera valor. Olhando essas 3 coisas, eu tenho certeza que você já vai ter um filtro muito bom para filtrar ali, para não cair em empresas que são ciladas na bolsa de valores, empresas que não são saudáveis e que vão te gerar prejuízo no longo prazo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É basicamente isso que eu queria passar para vocês, a importância de você conseguir analisar uma ação para você investir com mais segurança no longo prazo. Esse filtro que eu passei é um que eu utilizo comigo e tem me deixado de fora de muitas ciladas nas bolsas de valores e me deixando dormir tranquilo, que eu sei que meu patrimônio está na mão de boas empresas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você achou que agregou, que vai te ajudar isso, clica aqui no like, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, toda semana que tem vídeo. Eu espero agregar na vida de vocês de alguma maneira com esse conteúdo que eu estou passando. Eu agradeço pela audiência de vocês e até mais!